A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, minha irmã, com você, meu irmão. Muito obrigado pela sua preciosa atenção, pelo seu tempo, para juntos meditarmos na santa palavra do Senhor. Mas antes de começarmos, eu quero abençoar a sua vida conforme Números capítulo 6, de 24 a 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Deus Santo, Pai amado, Senhor querido, muito obrigado por essa rica oportunidade em que vamos meditar na tua palavra. Que ela seja, Senhor, edificação para o povo de Deus, que seja, Senhor, uma mensagem que traga de volta os perdidos, mas, sobretudo, que seja uma mensagem que glorifique o teu precioso nome. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, que alegria, que privilégio ter vocês aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu vou contar para vocês uma história verídica que aconteceu no bairro do Meier, na cidade do Rio de Janeiro. Um casal precisou sair às pressas de sua casa de madrugada porque o seu bebezinho de colo estava com uma febre terrível. Foram até o médico e, de posse da receita médica, receberam a seguinte instrução: compre e ministre o medicamento o mais rápido possível, porque é urgente. O marido e a esposa entraram no carro e pararam em frente à farmácia. O marido entrou e a esposa ficou com o bebê no carro. De repente, chega a guarda municipal e informa para aquela mulher que aquele local era proibido para estacionamento. O guarda, podendo aplicar uma multa e liberar o casal, preferiu colocar o carro em cima do guincho e rebocar o veículo até o depósito. Esse é um exemplo de como uma lei que é justa é usada de maneira injusta e acaba prejudicando as pessoas às quais essas leis dizem defender. Nós vamos ver na pregação de hoje que o Senhor Jesus se deparou com cena semelhante duas vezes, quando a santa lei de Deus, que é justa e boa, é usada de forma iníqua, é usada de forma que, em vez de organizar a vida das pessoas, as prejudica. Embora a lei de Deus seja justa, pode ser usada de modo injusto, prejudicando as pessoas, e é tudo que Deus não quer. Convido você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do 23. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Continuando, capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos dias de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Santo Deus e Pai, a tua palavra, Senhor, vai ser pregada nesse momento. Que o Senhor me dê poder e graça para, no poder do teu Espírito Santo, falar aquilo que a tua palavra está dizendo e nada mais.
É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje, meu irmão, é o escandaloso Evangelho de Jesus Cristo. O escandaloso Evangelho de Jesus Cristo. E por que o Evangelho é escandaloso? Ele é escandaloso porque ele simplifica a religião. Ele é escandaloso porque ele confronta as reais intenções do coração. O Evangelho de Cristo, ele tem a intenção de tirar o nosso foco das práticas rituais e colocar no íntimo do nosso coração, em como nós vivemos aquilo que nós dizemos crer. Nessa passagem, nós vemos que o Senhor Jesus estava saindo de casa para ir à igreja, que os judeus naquela época chamavam de sinagogas. No caminho, o caminho passava por dentro de uma plantação de milho. A lei de Moisés, ela proibia que os viajantes, ao passarem pela estrada, colhessem, guardassem na bolsa para levar para casa. Isso não podia. Mas eles tinham autorização legal para, durante o caminho, pegar algumas espigas e comerem. Isso era uma lei, isso era o que determinava a lei de Moisés. Quem passasse pelo caminho tinha o direito de comer do fruto, desde que não levasse para casa. Como era dia de sábado, a plantação estava vazia, não tinha ninguém lá. Então, o Senhor Jesus saiu de casa, passando pelo milharal, com destino à sinagoga, e os discípulos iam com ele, e com fome, os discípulos pegaram alguns dos frutos da terra e começaram a comer. O sábado é um dia de descanso, é um dia de consagração. E por que o sábado para o judeu era um dia de extrema importância para a sua consagração? Porque o Senhor nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, Jeová, ele criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia ele descansou. Mas você pode se perguntar, mas espera aí, se Deus é Deus Todo-Poderoso, Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Mas então por que ele descansou no sábado? É uma das mais maravilhosas revelações da palavra de Deus para nós, meus irmãos, minhas irmãs. O Senhor nosso Deus não se cansa, mas descansou para que, ao depararmos-nos com o nosso cansaço, nós pudéssemos descansar no descanso dele. Para que nós pudéssemos colocar os nossos fardos pesados depois de uma semana de trabalho e colocar a nossa confiança de que, seja lá o que for que vai faltar para complementar o nosso sustento, a gente pode descansar em Deus, porque ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. O nosso Deus é aquele que nos sustenta. Êxodo 16, 29 diz assim: Considerais que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Ou seja, você trabalhou, fez o seu melhor, se empenhou, mas Deus fala para você: descansa. Você já fez a sua parte. Agora descansa em mim, que eu vou prover aquilo que faltar. Repare que o pecado, nessa perspectiva, não é fazer algum trabalho útil no sábado. O pecado é desconfiar da promessa de Deus de que ele vai nos suprir o que faltar. O pecado é desconfiar da promessa de Deus, da capacidade que Deus tem de, segundo o seu caráter, de cumprir aquilo que ele determinou. Agora, voltando à nossa história. O Senhor Jesus sai de casa para ir à sinagoga. Passando lá, não via ninguém. Os discípulos pegam as espigas de milho, arrancam e começam a comer. Do nada, brotam os fariseus. Vês, os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. Traduzindo para a nossa linguagem de hoje, é como se eles dissessem o seguinte: surgindo do nada, eles dizem: ah, peguei vocês em flagrante, olha aí, vocês quebrando a lei do sábado. Essa era a intenção dos fariseus. E quem eram esses famosos fariseus? Os fariseus eram uma denominação religiosa do judaísmo dos tempos do Senhor Jesus Cristo, que acreditava na santificação pessoal e na separação dos outros judeus. Ao se separar dos outros judeus, eles estavam dizendo que eles eram melhores, mais virtuosos do que qualquer outro tipo de pessoa. Originalmente, isso não era ruim.
porque eles realmente estavam buscando a santificação. Porém, depois isso virou religiosidade. Então, o objetivo deixou de ser buscar a Deus e passou a ser performar, fazer um teatro para que as pessoas assistissem. Aí o Senhor Jesus cita 1 Samuel de 1 a 6 e pergunta a eles: vem cá, vocês não leram o que fez Davi quando ele e os que com ele estavam teve fome e entrou no templo e comeu os pães da proposição ou os pães da presença, o que não era lícito? Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Os pães da proposição só poderiam ser comidos por sacerdotes, nem os levitas podiam comer. É uma história muito boa, muito bonita. Os pães da proposição ou os pães da presença, a presença de Deus, eram 12 pães que eram colocados dentro do santo lugar no templo. Então você tinha o átrio, você tinha o santo lugar e o santo dos santos. Os pães da presença ou da proposição ficavam no santo lugar. E ali os sacerdotes faziam a refeição comendo pão. O pão simbolizava tanto uma oferta de boas-vindas a Deus, como se chegando na nossa casa, né? Quando a gente recebe alguém de fora, a gente não gosta de oferecer um lanche, era isso. O sacerdote oferecia um lanche: seja bem-vindo, Senhor, à sua casa. E, ao mesmo tempo, aquele pão também significava a promessa de Deus de que ele ia suprir cada uma das necessidades de cada uma das 12 tribos de Israel. Por isso eram 12 pães da proposição. Mas, fugindo do rei Saul, ele se viu em tamanho desespero que ele foi ao templo, ele passou pelo pátio, ele pediu pães da proposição que não era lícito comer, e o sacerdote Abiatar ofereceu os pães. Estava quentinho, saboroso. E aqueles homens comeram, o que seria um pecado muito grave. Aí o Senhor Jesus usa essa história para poder lembrar a eles: olha só, mais importante do que uma regra religiosa é satisfazer a necessidade dos filhos de Deus. O Senhor Jesus disse assim, eu queria que você pensasse nessa frase. Assim como comer os pães da presença era ilícito, colher no sábado também era ilícito. Porém, aplicar a lei de Deus de forma injusta é ainda mais ilícito. Vou repetir. Assim como comer os pães da presença era ilícito, colher os pães no sábado, colher espigas no sábado também era ilícito. Porém, aplicar a lei de Deus de forma injusta é ainda mais ilícito. Aplicar a lei de forma injusta é um pecado ainda maior. O sábado era um presente para o judeu e não uma ameaça de castigo. Jesus se apresenta então como o Filho do Homem, o Messias. Olha, eu sou perfeito homem, eu me tornei como um de vocês, me identificando com vocês para pagar os seus pecados. Mas eu também sou o homem perfeito. Eu sou aquele que veio do céu e lhes dá o perdão, porque eu sou Deus, porque eu cumpro a lei do Pai e vou colocar no crédito de vocês tudo aquilo que eu fizer de bom. O Senhor Jesus é o Filho do Homem, é o Messias. E nisso nós podemos descansar. E essa era a oferta que o Senhor Jesus estava fazendo para aqueles fariseus. Descansa em mim, nas minhas palavras, naquilo que eu venho ensinar a vocês, naquilo que eu vou fazer a favor de vocês. Nós temos, queridos, que descansar e confiar nas obras do Senhor Jesus. Hebreus 4, de 9 a 11, diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, o Senhor Jesus, como Deus das suas, o Pai. Esforcemo-nos, aí é uma ordem para nós. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. A desobediência aqui, relembrada, é a desobediência do povo lá no deserto, que desconfiou da provisão de Deus e preferiu adorar bezerros e preferiu fazer o seu próprio caminho, e com isso foram castigados com 40 anos, podendo fazer aquele caminho em menos de um mês. Mas uma segunda vez, os fariseus tentam pegar o Senhor Jesus no contrapé. E por que eles estavam fazendo isso, meus irmãos? Porque eles estavam em pânico. Viver a religião judaica para eles naquele tempo era cumprir regras, era mostrar virtude, era fazer um teatro daquilo que eles achavam que era uma vida espiritual. E o Senhor Jesus chegou bagunçando tudo isso.
Para o Senhor Jesus, a verdadeira religião é o espelho daquilo que se encontra no nosso coração. Então, o drama estava lá. O Senhor Jesus entra na sinagoga, e todos os fariseus estão na sinagoga, e lá está um deficiente, um homem com a mão ressequida. O mais doloroso. Os fariseus sabiam que o Senhor Jesus estava lá. Os fariseus sabiam que o Senhor Jesus tinha poder para curar aquele homem. Os fariseus sabiam que o coração do Senhor Jesus, movido de misericórdia, quereria curar aqueles homens. E aí, meus queridos, a lógica nos diria o quê? Esse homem é santo. Esse homem é o enviado de Deus. Ele é o Messias esperado. Mas eles preferiram endurecer o coração e dizer: assim eu não aceito esse Messias. Esse Messias que não me traz redenção política, que não faz de Israel um império que domina os vizinhos, esse Jesus, esse Messias, não me serve. Mas aí o Senhor Jesus os confronta. Vocês são realmente adoradores de Deus? Vocês realmente prezam por aquilo que anela o coração de Deus? Vem para cá, moço. Chamou o homem da mão ressequida no meio de todos. Não é para ficar no cantinho, não. É para vir para o meio, para todo mundo ver. E o Senhor Jesus cura aquele homem. E aí, meus queridos, Jesus inverte o julgamento. O pensamento era: é lícito curar no sábado? Esse era o axioma, esse era o pensamento que eles estavam impondo ao Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus inverte. Ele chama aquelas pessoas ao seguinte pensamento: é justo, é legal, é lícito fazer uma coisa boa e útil no sábado? Inverteu a situação. E aí, a lógica determinaria que eles dissessem: sim, é justo que se faça o bem no sábado. Esse homem está certo. Ele está certo, nós estamos errados. Mas eles preferiram mais uma vez endurecer o coração e ficar calados, omissos, dizendo, pensando consigo mesmo: já que eu não posso concordar com ele, já que eu não quero concordar com ele, eu prefiro ficar calado e fingir que não é comigo. Aí o Senhor Jesus experimenta duas emoções terríveis. Ele sente muita raiva. Ele sente muita raiva do coração endurecido daqueles homens. Mas ele também sente muita pena daqueles homens pela pequenez do seu pensamento, pela mesquinharia daquilo que eles pensavam. E Jesus cura aquele homem. O homem chega lá deficiente e sai de lá curado. Os fariseus, em vez de se submeterem à autoridade do Senhor Jesus, endurecem o coração e saem de lá com um objetivo sinistro. Repare, para eles, curar no sábado era proibido. Mas sair da sinagoga e se encontrar com seus piores inimigos, os herodianos, e tramar a morte do Senhor Jesus, isso para eles não custou. Isso para eles não pesou nas suas consciências. Terrível, meus irmãos. Isso é fruto da religião que nos leva ao enlouquecimento. Quando nós nos esquecemos do motivo de estarmos congregados em culto, que é para agradar a Deus, e não para parecermos que somos mais santos do que as outras pessoas. E por que que os fariseus odiavam tanto os herodianos? Se eu puder fazer uma comparação extemporânea, totalmente, eu sei que não é a mesma coisa, mas só para você entender. Os fariseus eram aqueles ortodoxos, eram aqueles que guardavam as regras, que respeitavam a lei. Eles eram da direita radical. Os herodianos, pelo contrário, eram os libertinos. Eles eram a esquerda radical. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram a elite econômica, intelectual, social, política da Judéia. Eles tinham mais interesse nas artes e na filosofia do que na religião judaica. Apesar de serem grandes construtores, grandes administradores, eles eram terrivelmente imorais. Eles eram moralmente muito levianos. E apoiavam a invasão romana. Resumindo, os fariseus odiavam os herodianos por serem imorais e antipatrióticos. Mas os fariseus, odiando os herodianos, odiavam ainda mais o Senhor Jesus. Por quê?
Porque o Senhor Jesus impunha uma simplicidade na religião que faria com que tivesse naturalmente uma revolução, que tivesse naturalmente uma reforma religiosa, que é o cristianismo. Eu queria chamar a sua atenção para que nesse texto você encontrasse algumas doutrinas. A doutrina do sábado, que fala do descanso, da consagração e da confiança em Deus. É aquele compromisso que nós temos de tirar um tempo da nossa vida para focar nas coisas de Deus, para nos conectarmos de maneira especial com Deus. Tem a doutrina do discipulado, que nós precisamos crer nas palavras do Senhor Jesus, aprender mais do Senhor Jesus e imitar o Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, tem uma doutrina muito interessante. A doutrina da livre consulta da palavra de Deus, ou a doutrina do livre exame da palavra de Deus. Dizem por aí, os evangélicos, os protestantes acreditam na livre interpretação da Bíblia. Negativo. Negativo. Nós acreditamos que a interpretação do texto bíblico é feita por teólogos profissionais, pelos doutores da lei, por gente que foi para o seminário, estudou teologia, exegese, hermenêutica, aprendeu como identificar o real significado do texto para pregar ao povo. Porque senão, meus irmãos, muitos de nós, ao se deparar com o texto, vai interpretar errado. Por exemplo, o Senhor Jesus foi perguntado por Pilatos: Tu és o rei dos judeus? O Senhor Jesus responde: Tu o dizes. Alguém apressadamente pode interpretar da seguinte forma: Jesus, tu és o rei dos judeus? Não sou eu que estou dizendo isso não, hein? Isso é o Senhor. É o Senhor que está dizendo isso. Dessa forma, o leitor podia ser levado a acreditar que o Senhor Jesus estava negando ser quem é. E não é isso que o texto diz. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. O marido está sentado lá na sala assistindo telejornal. Ele ouve a voz da mulher lá no quarto gritando: Quem foi que deixou a toalha molhada em cima da cama? O marido vai dizer: Fui eu? Não, não vai. Se ele disser fui eu, ele morre. É verdade. Ou não é? É. Se ele disser, amor, eu coloquei a toalha molhada em cima da cama, deixei aí largado, ele morre. Não adianta. O que ele pode dizer para amenizar isso? Quando a mulher gritar, quem deixou a toalha molhada em cima da cama, ele vai dizer: Eu esqueci, amor, me desculpa. Dessa forma, ele está dizendo, fui eu. Mas ele diz de uma forma que ele quebra o ritmo daquela fala. Ele diz de uma forma que suaviza o resultado possível de quando ele for admitir o seu erro. Aqui, quando o Senhor Jesus diz, tu o dizes, ele não está negando, ele está dizendo, na nossa linguagem de hoje seria, com todo respeito, excelência, é como o Senhor está dizendo. Então, quando Pilatos diz, Jesus, tu és o rei dos judeus? Excelência, com todo respeito, é como o Senhor está dizendo. Essa é a resposta, esse é o significado. Então, nós não acreditamos em livre interpretação. Interpretação é para teólogos. Nós acreditamos em livre exame ou livre consulta. O que é isso? Eu vou dizer para você o resultado do meu estudo exegético hermenêutico, através da pregação. E aí você vai ao texto e vai ler. O que esse pregador está dizendo é verdade, porque o que ele disse, eu estou entendendo ao ler a Escritura. É isso. Então nós cremos na livre consulta ou no livre exame. É quando o Senhor Jesus interpela os fariseus dizendo, nunca lestes lá em tal lugar? Ou seja, vai lá consultar. Consulta se o que eu estou dizendo para vocês é verdade ou não é. Nós temos a doutrina da messianidade, ou seja, o Senhor Jesus foi ungido como homem para levar a mensagem do Senhor nosso Deus, ungido para ser profeta e sacerdote. Profeta porque ele fala da parte de Deus para nós, e sacerdote porque fala da nossa parte para Deus. E por último, nós vemos aqui nesse texto a doutrina da Imago Dei, a doutrina da imagem de Deus em todo ser humano, que na nossa linguagem de hoje seria a doutrina da dignidade humana. Ou seja, todo ser humano, por mais pecador que seja, ainda guarda alguma coisa da presença de Deus, da face de Deus no ser humano. Então, por isso, toda pessoa carrega consigo a dignidade humana. À luz de tudo isso que eu acabei de falar, quero
convidar você, meu irmão, convidar você, minha irmã, a voltar ao texto. Eu quero te dar o direito do livre exame da Escritura, para que você veja que aquilo que eu acabei de ensinar para você é o que a gente encontra no texto. Por isso, peço que você volte lá. Marcos 2, a partir do 23. Marcos, capítulo 2, versículo 26. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Santo Deus, mais uma vez eu recorro, Senhor, à tua palavra, à tua presença, para pedir o poder do Espírito Santo para que nós possamos aplicar devidamente a tua palavra às nossas vidas. Te pedimos no nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, 4 pontos, 4 aplicações que nós podemos fazer desse texto em nossas vidas para nos aproximarmos mais de Deus e, com isso, atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Quanto à natureza do sábado, nós devemos entender que é necessário reservar um tempo para a consagração pessoal e comunitária. Como assim, pregador? Primeiro, frequentar uma igreja com regularidade. É importante e é uma ordem do Senhor Jesus que nós nos congreguemos em uma igreja para juntos louvarmos ao Senhor, estudarmos a sua palavra, ter comunhão, relacionamento uns com os outros, tudo aquilo para a glória do nosso Deus. Nós devemos buscar ao Senhor nosso Deus em oração e leitura da palavra de Deus, mas não só na igreja, também em casa. É preciso, meus irmãos, que pelo menos um capítulo da Bíblia por dia a gente possa ler. Tirar aquele momento, fazer a leitura, fazer uma oração, consagrar nossa vida a Deus diariamente. É preciso, meus irmãos, não sermos escravos do trabalho, porque assim nós estamos desconfiando da promessa da provisão de Deus. Eu não estou dizendo que nós devemos fazer o mínimo, nós devemos nos esforçar ao máximo. Porém, nós não devemos descansar toda a nossa expectativa no nosso trabalho, porque algo pode falhar. O que nós devemos é fazer o nosso melhor, mas tirar um tempo para descanso para que o Senhor, nesse tempo, trabalhe em nosso coração, renove as nossas forças e nos habilite para mais uma semana produtiva e abençoada. Nós devemos, por isso, meus irmãos, não andar ansiosos. O que nós temos que fazer é fazer o nosso melhor e confiar que aquilo que faltar, o Senhor vai completar nas nossas vidas. Quanto à dureza do coração daqueles homens, e também do nosso, entender que Deus é misericordioso com um coração humilde que tem dúvidas sinceras, porque Deus abomina a dureza do coração. O que eu estou dizendo aqui? Que é natural que nós tenhamos dúvidas. A Bíblia não nos diz todas as coisas, não tira todas as dúvidas humanas. Então, na nossa caminhada, nós vamos nos deparar, sim, com algumas coisas sem explicação, mistérios, que nós, muitas vezes, vamos remoer o nosso coração. Por que tal coisa aconteceu? Por que Deus permitiu isso? E nós não teremos a resposta. Mas ter essas dúvidas, esses momentos de crise, isso é natural. O que não é natural
é fazer como os fariseus, que diante da manifestação do milagre de Deus, a pessoa bendita do Senhor Jesus, a palavra de Jesus Cristo, eles resolveram silenciar, eles resolveram se omitir, eles resolveram dizer: eu não quero ter parte contigo. Isso que nós não podemos fazer. Nós não podemos ter um coração incrédulo, que fica buscando na Bíblia, a palavra de Deus, erros, em vez de buscar nela vida vivida abundante. Nós devemos, meus irmãos, trazer à presença de Deus as nossas dúvidas sinceras. Por mais difíceis e contraditórias, e por mais que elas nos levem muitas vezes a duvidar, é importante que nós tragamos a Deus as nossas dúvidas, para que Ele, através do Espírito Santo, possa acalmar o nosso coração e, quem sabe, até dar a resposta que nós precisamos. A terceira coisa, quanto aos ritos do sábado, nós devemos entender que não podemos idolatrar ritos e cerimônias religiosas. Esse é o cerne da passagem que nós lemos hoje. Nós não podemos idolatrar rituais. Nós temos que ter, ao contrário, um culto que demonstre a sinceridade do coração, uma religião simples, uma religião sincera. Nós precisamos ser misericordiosos, porque os nossos irmãos, muitas vezes, tentando fazer o certo na igreja, vão tropeçar. Talvez até nos magoem. Mas nós precisamos ser misericordiosos e sermos sinceros de admitir para nós mesmos e para os demais que a gente também não consegue cumprir à risca toda a lei de Deus. Isso é impossível. Nós precisamos amar mais as pessoas do que as regras religiosas. O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser amorosos, acolhedores, principalmente com aqueles de fora da igreja que não conhecem a palavra do Senhor. Não faz sentido que nós esfreguemos na cara deles a moralidade cristã se eles não conhecem a Deus, estão mortos em seus delitos e pecados. Para eles, nós temos que amorosamente apresentar o Evangelho, mostrar que eles estão perdidos, mas que há um Deus de amor, de graça, de perdão e de misericórdia, com os braços abertos, convidando-os a se arrependerem, crerem e ser salvos. Nós devemos, meus irmãos, o quarto motivo, e talvez para nós que somos espirituais seja o mais difícil. Quanto à conspiração dos fariseus e herodianos, nós devemos entender que nós, como cidadãos, temos o direito de ter nossas posições políticas, o direito de ter nossas posições ideológicas e teológicas, mas a igreja não é nem de direita nem de esquerda. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer? Que você, meu irmão, você tem o direito de ser um conservador de direita. Que você, minha irmã, tem o direito de ser uma progressista de esquerda. O que pode é o conservador exigir que a igreja seja partido político. O que não pode é que o progressista queira que a igreja seja ONG, porque não foi para isso que o Senhor Jesus veio e formou o seu povo. Não, ele veio chamar um povo para si, e esse povo, glorificando a Deus através das suas obras, abençoa o povo do lado de fora. Abençoa dentro e fora, mas lembrando que o nosso principal objetivo é seguir o Senhor Jesus. Nós devemos, com isso, ter a consciência de que podemos ser manipulados. Pastores escrupulosos ou inescrupulosos vão tentar usar a palavra de Deus e o seu poder no púlpito para dizer a quem você deve votar, para dizer com quem você deve casar, para dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer, como você tem que administrar o seu tempo, como você tem que administrar o seu dinheiro. Cuidado, meus irmãos. O Senhor Jesus nos chama a liberalidade. Nós, de acordo com a palavra de Deus e segundo o bom ensino de um púlpito comprometido com a exposição da palavra de Deus, temos que tomar as nossas decisões, em quem nós vamos votar, com quem nós vamos casar, como nós vamos administrar o nosso dinheiro. Então, muito cuidado. Não se deixe ser manipulado por regras de instituições religiosas feitas por homens. Mas você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está ouvindo essa pregação aqui, mas não é crente. Você, apesar de todo o seu esforço, você continua ansioso, não continua? Não continua preocupado? Você não percebe que o teu trabalho dia após dia não garante o sucesso final? Pois eu tenho uma boa notícia para você.
O Senhor Jesus é a provisão que você precisa. Ele é a promessa de que Deus vai suprir na sua vida aquilo de que você tem necessidade. Mas não o recuse como fizeram os fariseus. Tenha o seu coração aberto. Creia nas obras que o Senhor Jesus fez em favor da sua vida. Ele veio a essa terra, ele viveu toda a lei de Deus de forma perfeita. E ele acredita isso a você. Aquela morte devido aos teus pecados, quem sofreu foi ele 2000 anos atrás, e ele te oferece perdão mediante o derramamento de sangue, mas não o seu, o dele. O Senhor Jesus te faz uma oferta de perdão e de paz. Aceite o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Vamos orar, meus irmãos? Coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça. Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai Santo, Deus amado, é dura, Senhor, a vida humana nessa terra. Aquilo que nós semeamos não temos garantia nenhuma, Senhor, de que não virá uma sequia, que não virá um tsunami, que não virá um terremoto, que algo ruim, terrivelmente ruim, não possa vir e destruir as obras das nossas mãos. Por isso nós temos que contar contigo. Nós depositamos em Ti, Senhor, toda a nossa confiança. Descansamos em Ti, porque sabemos que assim como o Senhor criou o mundo, o Senhor vai criar nas nossas vidas as condições para que nós tenhamos a fartura necessária para cuidar de nossas famílias, para cuidar de nossas comunidades, para fazer com que o nosso país seja abençoado e abençoador de muitos outros povos. Senhor, tem compaixão de nós, cura nossas enfermidades, livra, Senhor, o teu povo das garras de Satanás, dos ataques do maligno. Senhor, levanta, Senhor, aquilo que está morto em nossas vidas. Dá vida àquilo que já não mais tem, para que nós possamos viver a vida de forma alegre, de forma feliz e confiante de que o Senhor é tudo para nós. Pai Santo, derrama a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos que estão assistindo essa pregação e também sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, os poderosos dessa terra, eles querem dominar a sua vida. Os poderosos dessa terra são os políticos, são os empresários, mas também líderes espirituais maldosos. Eles querem dominar a sua vida. Mas o que o Senhor Jesus te oferece é uma oferta de paz, de amor e de descanso nele. Descansa o teu coração no Senhor Jesus, meu irmão. Descansa o teu coração no Senhor Jesus, minha irmã. Porque assim como diz Romanos 7,12, a lei de Deus é santa e o mandamento santo, justo e bom. Descansa no Senhor Jesus, porque a bondade da lei é fazer com que ela torne a sua vida viável, feliz, ordenada. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Agora eu quero, para terminar, abençoar a sua vida conforme 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém, amém. Que você, meu irmão, você, minha irmã, tenha uma semana próspera e abençoada no nome santo do Senhor Jesus. Amém.